Olá a todos os alunos, eu sou Ralph William, aluno de Medicina Veterinária da São Judas, Campus Moca, período noturno. Esse projeto tem coordenação da professora Cíntia Piccini, e hoje eu vou falar para vocês sobre biologia, plateumintos e da doença esquistossomose. Bom, então vamos lá. Bom, os plateumintos, eles são vermes, tá? Parasitas, eles são achatados, tá? Euminto vem do grego achatar. Existem mais de 15 mil espécies de plateumintos. A gente vai falar de uma hoje, que é uma das principais, tá? Esses parasitas têm predileção por ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Então, geralmente, eles são encontrados em lagos, lagoas, riachos, cachoeiras, tá? Eles podem medir de milímetros a chegar a 1 a 2 metros, tá? Uma informação importante é que eles possuem tubo digestório incompleto, ou seja, eles possuem a boca, que está aqui nessa imagem à direita. Eles possuem boca e intestino simples, não intestino complexo, dividido entre delgado, grosso, seco, cólon. E é isso. Eles possuem boca, possuem intestino simples e não possuem ânus. Então, essa é uma informação muito importante para você diferenciar de outros filos. É só lembrar que plateuminto sempre vai ter tubo digestório incompleto, tá? Esquistossomose é uma doença que costuma cair bastante, né, em prova de vestibular, né, FUVEST, Unicamp e principalmente no Enem, tá? Bom, a gente vai falar dos esquitossomos, tá? Eles são da classe Trematoda. Eles medem em torno de 6 a 10 milímetros de comprimento, e a principal espécie do Brasil é o Esquistossoma mansoni, tá? Nessa foto à direita, a gente consegue visualizar o Esquistossoma mansoni. Isso é uma imagem de microscopia por varredura, então ele está no microscópio eletrônico por varredura, a gente consegue ver, ele está aumentado pelo menos umas 700 a 1000 vezes para a gente chegar nessa imagem, tá bom? Mas ele mede pouquinho, bem pequeno, ele mede 6 a 10 milímetros, praticamente invisível a olho nu. E o esquitossomo é o principal causador da patologia, da afecção que a gente vai falar hoje, que é esquistossomose, tá? Esquistossomose é uma das principais doenças quando a gente fala de saúde pública no Brasil e na América Latina, porque é uma doença que tem muito relação com a qualidade sanitária e tratamento de água e esgoto do país ou até mesmo da região, tá? O principal hospedeiro desse parasita é o humano, tá? A disseminação dos ovos desse parasita é realizada na água, através das fezes e urina de alguém contaminado, tá? Aqui a gente, na esquematização à direita, a gente consegue ver o ciclo de vida desse parasita, tá? Então, eu tenho o ovo, então eu tenho uma foto aqui do humano defecando, né, à margem desse lago. Ele vai defecar, os ovos do esquistossomo vai entrar em contato na água, como ele é um parasita aquático, né? Os ovos vão ficar na água. De 2 a 5 dias, o ovo se torna em miracídio, que é um embrião, e após 48 horas, o miracídio ele vai parasitar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Lembrando que o hospedeiro intermediário é o hospedeiro
que é necessário para o desenvolvimento do parasita, tá? Não necessariamente ele vai causar alguma injúria ao hospedeiro intermediário, tá? Mas o caramujo é necessário para o desenvolvimento do miracídio. Por quê? Após 15 dias, esse miracídio vira cercária, né? Essa foto que a gente está vendo aqui. Então, ele era um ovo, se tornou miracídio, parasitou o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Após 15 dias, ele se torna cercária, desculpe, que vai estar na água. A cercária na água vai penetrar a pele do humano, que no caso é esse senhor que está aqui representado nessa figura, tá? E no humano, o parasita vai completar o seu ciclo de vida, tornando-se adulto e reproduzindo-se, tá? Bom, a cercária penetrou a pele do humano. E para onde que vai essa cercária, tá? A cercária, o parasita tem predileção por veias hepáticas intestinais. Então, o sítio de predileção do esquitossomo é veia hepática e veia intestinal, tá? Quando eu falo de veia hepática intestinal, eu estou falando de ductos que são pequenos, muito pequenos, né? E o parasita mede de 6 a 10 milímetros. Dependendo do número de parasitas que eu tenho nessas veias, posso causar uma obstrução venosa, tá? Lembrando que o desenvolvimento da cercária que penetrou a pele do humano até tornar-se adulta, né, completar o ciclo de vida, dura 6 semanas. Essa informação é muito importante guardar, que o desenvolvimento da cercária até chegar na sua forma adulta dura 6 semanas. Por quê? No próximo slide a gente vai ver que o tempo da sintomatologia, de aparecer os sintomas, ele vai de 4 a 8 semanas. Então, o que nos leva a entender que os sintomas só aparecem quando a cercária já está na sua fase adulta, o esquistossomo já está adulto e já está se reproduzindo, ok? Como eu já tinha falado, o parasita entra via pele, pode ser pele íntegra, mas principalmente pele com machucado, fissura, tá bom? E deixa mais fácil esse acesso. Aí, quais são os sintomas, a sintomatologia da esquistossomose? O primeiro item ali é que os sintomas aparecem após 4 a 8 semanas. Ele leva 6 semanas para ficar adulto, então a gente pode subentender que os sintomas são causados quando o esquitossomo já está na sua fase adulta, tá? E quais vão ser os sintomas do indivíduo acometido pelo esquitossomo? Então, o indivíduo vai ter febre, calafrio, dor de cabeça, dor abdominal, inapetência, que é falta de fome, o paciente não vai ter fome, náusea, vômito e diarreia. E por que esses principais sintomas? Quando a cercária penetra na pele do indivíduo, ocorre uma injúria, uma lesão ali na região, né? Então, vai haver uma ativação da cascata de inflamação e eu vou ter os principais sintomas inflamatórios, né? Que os mediadores inflamatórios vão desencadear tentando inibir esse parasita, né? Que é febre e dor, né? E a diarreia, como eu te falei no slide anterior, o esquitossomo tem predileção pelo sítio de ação em veias hepáticas intestinais, então o indivíduo vai ter uma alteração
da microbiota intestinal, né? Essa flora vai estar desequilibrada, então haverá diarreia. Nessa imagem, aqui à direita, a gente vê que o indivíduo está com uma barriga grande aqui, né? Por que isso? Essa doença, desculpe, essa doença, ela também é chamada de doença da barriga d'água, em algumas regiões do Brasil. Porque quando o indivíduo está acometido por esquistossomose, a barriga incha, né? As pessoas falam que a barriga incha, fica inchada, parece que a pessoa está grávida. Por que isso? Porque como o esquistossoma tem predileção por veia hepática também, ocorre uma dilatação do fígado, então o fígado vai aumentar o seu tamanho, dilatar, vai crescer, como também o baço. O baço já é um órgão grande nos humanos, então ele dilatado vai crescer muito. Por isso que essa barriga vai ficar tão grande, vai ficar inchada, pela dilatação desses dois órgãos, tá bom? E aí o tratamento. Como eu trato o indivíduo que está acometido com esquistossomose? Tratamento, quando na fase aguda, então quando ele apresenta os sintomas, o tratamento é simples, né? A gente faz com praziquantel, é o fármaco de eleição para tratamento de esquistossomose, porque o que o praziquantel vai fazer? O praziquantel, ele vai inibir a bomba de sódio e potássio do esquitossomo, né? Inibindo essa bomba de sódio e potássio, vai haver uma contração muscular muito efetiva desse parasita e ele vai morrer, tá? A oxaminiquina também é utilizada para o tratamento, mas o praziquantel tem mais ação efetiva no tratamento de esquitossomo, tá? O praziquantel é um vermífugo, né? E ele é encontrado a preço acessível em farmácia, principalmente na rede de saúde pública no SUS, também facilmente adquirido, tá? Vou voltar um slide aqui, um outro ponto é que os sintomas só aparecem 4 a 8 semanas após a cercária penetrar na pele, na barreira cutânea do indivíduo. Então, muitas vezes, a pessoa viaja, né? Viajou para a região que tinha um lago, vou para casa dos meus pais nas férias, meu avô, e lá tem um lago, vou nadar lá. E nadou, tudo bem, foi embora. Depois de um mês que vai aparecer os sintomas, tá? Então, tem que ficar sempre atento ao local que você vai se banhar, vai pescar, enfim. Tratamento que a gente já falou. E aqui alguns dados que nós retiramos do Ministério da Saúde, no SINAM. Entre 2007 e 2017, houveram mais de 10 mil casos confirmados de esquistossomose no estado de São Paulo, tá? Quase 1.000 casos, mais de 1.000 casos por ano. Isso é um número grande, né? E nesse mesmo período houveram 53 óbitos. Então, sim, né? Talvez você esteja se perguntando, a esquistossomose pode matar? Sim, pode matar, quando não tratada, ok? E aqui eu deixei para vocês um artigo muito interessante, para quem quiser conhecer mais, estudar mais. Esse artigo da Unicamp, do Luiz Jacinto, ele avaliou o crescimento da esquistossomose no município de São Paulo, tá bom? Vale a pena para quem gosta de biologia, quem vai prestar alguma prova, algum concurso, é bem importante saber mais aprofundado. E aí, como a gente se previne da esquistossomose? Principalmente, o ponto-chave da prevenção da esquistossomose é o saneamento básico.
Isso é indiscutível, né? A gente sabe que no Brasil, menos de 50% da população brasileira tem acesso ao saneamento básico. O que é saneamento básico? É água tratada, a rede de esgoto está ligada junto à companhia de saneamento da sua cidade ou do seu estado, né? A gente sabe que menos de 50% da população tem acesso a isso. Tá? Isso é uma realidade muito ruim, né, para o nosso cenário. Em pleno 2020, a gente ainda não tem 100% da população com acesso ao saneamento básico. Tá? Então, principalmente em áreas de periferia, não se tem acesso ao saneamento básico. Água tratada, esgoto tratado, tá? E controle do hospedeiro. Como eu falo, quando eu falo de controle do hospedeiro, é aquele hospedeiro intermediário, que é o caramujo, a lesma, tá? O caracol. Então, quando há um desequilíbrio, né, biológico, o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, a lesma, ele tem o seu predador natural, que no caso são répteis, né? Como cobra, sapos, né? Aves, que predam esse hospedeiro intermediário. Então, quando eu tenho uma redução do número de predadores, vai haver um crescimento exponencial do hospedeiro intermediário, que é o caramujo, né? Então, toda a nossa ação gera uma reação. Então, se eu jogo sal no sapo que está ali perto daquele rio, esse sapo não vai predar o caramujo. Então, a chance de eu ter esquistossomose aumenta, ainda mais se for num bairro que não tem saneamento básico, né? Então, o controle do hospedeiro é uma importante ação também a se pontuar, tá? E educação sanitária, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Educação sanitária, quando a gente fala, ainda mais agora na época de coronavírus, são alguns pontos que a gente tem que citar, né? Sempre higienização das mãos, não urinar e defecar em rio, lago, cachoeira, né? Sempre procurar fazer as necessidades fisiológicas em local adequado para evitar esse tipo, justamente, esse problema que é a esquistossomose, tá? A gente viu que ainda é um problema grande no Brasil, a esquistossomose. E a gente só vai vencer com essas medidas, né? Saneamento básico, controlar o hospedeiro intermediário e educação sanitária, tá bom? E aqui, o último slide, a saúde começa na sala de aula, né? Então, não tenha vergonha de perguntar, querer saber mais das doenças de interesse de saúde pública. Naquele slide que eu apresentei alguns dados, tem o site do Sinan, que é um site que mostra a epidemiologia, dados epidemiológicos das principais doenças de interesse em saúde pública, tá? Eu deixei o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre biologia, física, química, vocês podem entrar em contato. E é isso. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham aprendido e até a nossa próxima aula.